Senhor Jesus, me apresento, meu nome é Rogério e vamos falar hoje de um tema interessante dentro do contexto do juízo, do julgamento da casa de Deus. Vamos estando analisando o livro guia que é a Bíblia e nós estamos falando desde ontem do livro da vida. E hoje nós vamos falar sobre esse tópico. Só sinceridade basta? Só sinceridade resolve o problema do pecado? Nós vamos ver agora, vamos fazer uma breve oração e ver, só sinceridade não salva. Vamos ver e analisar esse tópico em nome de Jesus. Oremos. Senhor meu Pai, Tu és santo e digno de receber toda a honra e toda a glória. Abençoe esse estudo, por favor, meu Pai, a mente dos meus irmãos, para compreendermos esse tópico que está relacionado ao livro da vida, o livro do Senhor. Nos ajude a compreender com profundidade e com assertividade e confiança, conforme a Tua palavra e a Sua Sagrada Escritura nos orienta, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Então, meus irmãos, vamos lá. Só sinceridade não salva. A sinceridade nunca salvará a alma das consequências de crer num erro. Erro. O que é um erro, meus irmãos? É iniquidade. O que é iniquidade, meu irmão? Como está lá em Segundos Mensagens Escolhidas, volume 2, página 56. Um erro, ele pode ser fatal, porque um erro pode te incapacitar de entrar na obra de Cristo, tá ok? E qual que é a obra de Cristo? Nós vamos analisar hoje. Avançando. Sem sinceridade, não haverá genuína religião. Mas a sinceridade, numa religião falsa, jamais salvará o homem, porque ele, para o seu nome está escrito no livro da vida, meu irmão e minha irmã. Precisamos entrar na obra de Cristo. Mas você está dentro de uma religião que não lhe permite entrar na obra de Cristo. Então, perceba esse detalhe. Mas a sinceridade numa religião falsa jamais salvará o homem. Porque o seu nome não está escrito no livro da vida. Você não nasceu de novo, você não professa Cristo. Posso ser perfeitamente sincera ou sincero em seguir um caminho errado. Mas isso não torna o caminho certo. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 56. Não haverá salvação, meu irmão e minha irmã, para todos os que voluntariamente violam a lei de Deus. Essa é a grande questão. Quando seu nome é escrito no livro da vida, a partir do momento que você começa a servir a Jesus. Mas como que você vai servir a Jesus desrespeitando os mandamentos que o próprio Jesus escreveu com o seu dedo? Que o próprio Deus escreveu, os mandamentos de Deus. Avancemos. Evangelho de João, capítulo 15, verso 22. Está escrito assim, meu irmão. Um momento. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Depois que Jesus veio e se revelou a toda a humanidade, depois que Deus entrou na história, acabou o tempo de ignorância, segundo o que está em Atos 17:30. Mas lá no grande conflito, página 429, diz as seguintes palavras: os professos cristãos não podem receber os benefícios de sua mediação. Vou repetir: os professos cristãos não podem receber os benefícios de sua mediação. Ou seja, acabou o tempo de ignorância. Você tem que justamente buscar viver uma fé de acordo com o que está nas Sagradas Escrituras. No livro guia, lembra? O livro guia do juízo. Agora nós estamos falando sobre o livro da vida. E para o seu nome estar escrito no livro da vida, você tem que trabalhar para Cristo, não para Satanás. Entendeu o ponto aqui? Acabou o tempo de ignorância. Atos 17:30. A sinceridade em si mesma, ou atos de caridade, não tem poder para introduzir uma pessoa no céu. Você precisa trabalhar para Cristo, para a obra de Cristo. Nós vamos entender isso aqui agora. O conhecido
espírita Chico Xavier viveu uma vida de caridade. Praticou caridade mais do que muitos professos cristãos. Nem por isso seu nome entrou no livro da vida. Por quê? Pois ele passou a vida inteira servindo a Satanás e influenciando milhões de pessoas a crer no espiritismo, que sustenta a comunicação entre os vivos e os mortos, eternidade da alma. Isso não é bíblico, meu irmão e minha irmã. Continuemos. A prática de consultar os mortos é abominável aos olhos de Deus, onde nós vamos agora abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio 18. Antes da entrada dos israelitas em Canaã, eles tinham essas práticas. As 7 tribos, as 7 nações que estavam lá na terra prometida. Mas Deus orientou Moisés, deu instruções tocante a essas coisas, tocante a essas coisas do espiritismo. Então, se naquele tempo não havia espaço para Deus trabalhar com os cananeus por causa do espiritismo, hoje, depois da dispensação, depois do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, isso não abonifica os espíritas evangélicos, tá ok? Porque isso é abominável aos olhos de Deus. O espiritismo é a doutrina de demônios. Não tem como. É água e óleo, não tem como misturar. Deus é uma coisa e Satanás é outra coisa totalmente contrária, tá ok? Vamos aí, Deuteronômio 18, verso 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Verso 10. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agouro, nem feiticeiro. E para poucos que conhecem, acho que muitos conhecem, Chico Xavier, ele fechava os olhos e escrevia uma carta, né, como se fosse uma pessoa que tinha falecido escrevendo uma carta para uma pessoa que está viva. Isso não é bíblico, tá bom? Verso 11. Nem encantador, nem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem consulte os mortos. E Chico Xavier justamente fazia isso. Mas ele tinha muitos atos de caridade. Mas ele era associado com Cristo ou com Satanás? Verso 12. Pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Quem? Os cananeus tinham essas práticas de passar seus filhos pelo fogo. Eles sacrificavam seus próprios filhos para ser prósperos. Continuemos. Quem não entrará na cidade santa? Apocalipse 21, verso 27. Vamos lá. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação, que é se comunicar com mortos. Na realidade não existe mortos. Todos estão dormindo. São espíritos malignos que estão se colocando e se posicionando como se fosse aquela pessoa morta. Então não está se comunicando com um parente. Está se comunicando com um espírito enganador de Satanás. Ou mentira. Continuando aqui, Apocalipse 21, 27. Retomando. Quem não entrará na cidade santa? E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou em mentira. E é mentira. Não é um parente. É um espírito maligno, um demônio. Mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Retomando, quem está com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro? São aqueles que trabalham para Jesus Cristo, não para demônios. Que instrução dá a respeito dos mortos o profeta Isaías? Esse profeta messiânico. Vamos para Isaías 8, 19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, opa, cuidado. E os feiticeiros, cuidado. Que chirleiam, que murmuram, glossolaria, que falam uma língua que nem demônio entende, que fica lá, tomara que a malacá e blá 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 blá. E não é isso o poder do Espírito Santo. O pentecostalismo não tem nada a ver com fogo, mas tem a ver com o 50º dia, o 10º dia depois que Jesus subiu aos céus, era o dia de Pentecostes, o dia da colheita, uma festa judaica, não tinha nada a ver com fogo. Mas prestamos atenção
com essas línguas estranhas, tá ok? Que tem a ver com o espiritismo. Abominável ao Senhor. Presta atenção. Isaías 8,19, continuando. Respondei, acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? Misericórdia, meus irmãos. Ou os métodos, né, de quem vive dessa forma. Levíticos 20, verso 27. O homem ou mulher que consultar os mortos ou for feiticeiro, certamente será morto. Será apedrejado e o seu sangue será sobre eles. Isso é abominável aos olhos de Deus e no meio do povo de Deus. E nós utilizamos muitas vezes essas técnicas, esses métodos, essas fontes alternativas espirituais para chamar a atenção das pessoas. E eu não estou nem falando aqui do sensacionalismo pentecostal, mas se o catolicismo é o cristianismo misturado com paganismo, o protestantismo apostatado só pode ser o cristianismo unido ao espiritismo, com essas ideias de Allan Kardec e por aí vai. Olha que interessante, meus irmãos. Podemos afirmar, de acordo com a crença de Chico Xavier no espiritismo, que o seu nome não entrou no livro da vida. Por quê? Ainda que tenha sido sincero em sua fé e tenha feito várias obras de caridade, assim como aquele jornalista chamado Ricardo Boechat, em sua fé, e tenha vivido uma vida de boas obras aos olhos dos homens, assim é com ele, com os budistas, hinduístas, confucionistas, shintoístas, enfim, todos que não professam a Cristo como seu salvador pessoal. Se eles não professam Cristo como seu salvador pessoal, fica difícil, meu irmão, minha irmã, dizer que o nome desse irmão está no livro da vida. A sinceridade em si mesma e boas obras não é passaporte para o céu. Tem pessoas que se arrependem por medo do inferno, por medo do castigo, por medo da perseguição, por medo de N coisas. O arrependimento não é por medo do juízo ou do inferno, ou do fogo do inferno. O arrependimento é por amor a Cristo. Assim como a sinceridade em si mesma, em boas obras, não é passaporte para o céu. Nós não somos salvos por obras. A única obra que nos salva é a obra de Cristo. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, por isso que estamos na obra. Continuemos. O que diz Cristo que Ele mesmo é? Vamos para a Bíblia. João 14, 6. Rapidinho aqui na Bíblia. João 14, 6. Está escrito assim, meu irmão, na minha Bíblia, tradução João Ferreira de Almeida, corrigida, fiel. João 14, 6 está escrito: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu falei ontem sobre João 10, 10. Ele é o bom pastor, ele é a porta, e o porteiro só vai abrir para quem é o dono das ovelhas. O Espírito Santo só vai abrir conhecimento para aquele que buscar em nome de Jesus, não de espíritos falsos. Atos 4, 12. Continuemos aqui, Atos 4, 12. Abra sua Bíblia em Atos 4, 12 e confira comigo. Olha o que está escrito lá, meu irmão. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Para finalizar esse raciocínio, só em Cristo, só Cristo é a salvação, o caminho, a verdade e a vida. Aquele que veio por outras fontes, que é fora da Bíblia, esse aí é ladrão, é mercenário, é lobo. 1 João 5,12. 1 João 5,12. Está escrito assim, meu irmão, minha irmã. 1 João. Ninguém jamais viu a Deus. Olha que palavra. Ninguém jamais viu a Deus. Perdão. Aquele que tem o Filho, eu li o capítulo errado.
Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Repito, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem é que tem o Filho de Deus? Só podemos servir a Deus com o Filho de Deus. Nós não podemos servir a Deus por nós mesmos. Nós não temos obra, nós não temos a nossa obra de justiça. Isaías disse que é um trapo de imundícia, aquele trapo que a mulher usa nos seus dias de regras. A nossa justiça não serve de nada. Então, por nosso nome estar no livro da vida, nós temos que estar dentro da obra de Jesus pela fé, não por atos de caridade. Então, o espiritismo com caridade não traz salvação, meu irmão. E trabalhar para Satanás não vai permitir que seu nome esteja no livro da vida, mas, infelizmente, no livro dos mortos, em vida. Por isso que o tempo de arrependimento, o tempo de graça, é justamente agora. Que Deus te abençoe grandemente por essa manhã e que possamos continuar com esse estudo sobre o livro da vida, tá bom? Até amanhã, Deus abençoe.